Fala galera, beleza? Pessoal, temos aqui o iPhone 11. Esse aparelho aqui já veio de outra assistência, já veio mexido. O aparelho não está ligando. Como vocês estão vendo aqui, o aparelho está conectado na fonte, né? Fonte em 4.2, 4.3 volts aí. Não tem consumo na fonte. Vou dar um toque aqui no botão de power. Ó, deu um toque só no botão de power. Vocês estão vendo aqui, travou em 55 mAh, né? O último dígito aí, que é o 7, a gente desconsidera, tá? Isso é microampere. Beleza, então tem uns 55 mAh de consumo, né? Não dá nada aqui na tela. Vou conectar aqui o aparelho no computador para a gente ver se tem algum consumo, alguma coisa, né? Se aparece alguma coisa na tela, se não aparece, se detecta aqui no computador. Como vocês estão vendo aí, ó, aqui nas XW, né? Não está aparecendo nada. O aparelho não está sendo detectado aqui pelo computador. Então o aparelho praticamente aí está totalmente morto, né? Não está funcionando nada. Não dá nada aqui na tela, ó. Ele está morto. Desconecta aqui, ele continua nos 55 mAh, tá? Aqui, pessoal, ó, no aparelho, ó, se vê que foi tirada aqui, ó, essa blindagem, né, aqui que faz proteção aqui da memória EEPROM, dos amplificadores aqui de áudio. Inclusive, os caras conseguiram danificar aqui o flex da câmera, ó, câmera traseira, que tá cortado aqui o flex, tá faltando esse flex aqui dessa câmera. Então os caras comeram ela, com farofa, entendeu? Então tá aí, ó, o aparelho não está funcionando, não está ligando, foi tirada aqui a blindagem. A memória também foi tirada, ó. Se vê que não tem mais resina aqui na memória, ela foi removida. E aqui é o seguinte, pessoal, a memória ela pode bloquear o aparelho de ser detectado aí no computador, tá? Nesse caso aqui eu não creio que seja a memória, pode até ser que seja, mas eu não creio, porque foi tirado também aqui a blindagem. Então imagina só o calor que os caras já não jogou aqui nessa placa aqui para retirar aqui essa blindagem, retirar aqui a memória, né? E o processador está exatamente aqui, ó, nessa região aqui, ó, do outro lado, tá? Então vai saber o que foi feito aqui com esse aparelho. Vai saber até se não trocar essa memória, né? Então o que eu vou fazer aqui é retirar aqui essa placa aqui da carcaça e eu vou estar separando aqui essa placa, fazendo a separação, né, da placa, a gente poder estar analisando aqui, tá? Então eu já estou com a minha base aqui a 210 graus mais ou menos. Eu não sei se foi feito rebalho também, né? Então vou colocar 210 graus aqui para remover aqui, separar aqui essas placas, tá? Aqui, como vocês sabem, eu coloco um parafusinho, ó, mais ou menos aqui assim, para poder levantar a placa, né? Pronto, é só para encaixar o parafusinho ali, né? Para apertar até sair maisena. Pronto. Ok, pessoal, vou acelerar essa parte aqui, porque não tem necessidade de mostrar para vocês. Todos os vídeos eu mostro para vocês fazendo a separação disso aqui. Então vou separar aqui rapidão para a gente já começar a análise aqui, beleza? Aqui, como vocês estão vendo aí, pessoal, ó, não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó, já foi mexido aqui no processador também, ó. Já foi removida aqui a CPU do aparelho, tá? Agora, imagina só o jeito que não tá aqui de baixo, né? Vamos verificar, né? Tomara que esteja um serviço bem feito. Que se tiver um serviço bem feito, pode ser que a gente consiga recuperar ainda, né? Como o aparelho já foi removido aqui a CPU, não tem resina, então não tem necessidade da gente ficar aqui soprando aqui, tirando resina, tá? Vou jogar aqui 390 com 80 de ar. Sempre circulando. Vou jogar para fora do PMIC, né?
Isso aí foi somente. Vou pegar isso aqui. Vamos analisar esse processador pra gente ver, tá? Pra gente tá muito bem feito. Aparentemente tá ok. Tá faltando um pad bem aqui, ó. Ah, não. Tava tampado só. Beleza. Bom, aqui aparentemente o processador tá ok, pessoal. Não tá avariado, né? Então a gente vai fazer a limpeza dessa placa pra gente ver se foi uma solda errada no processador, se ficou mal soldado, né? Às vezes não pegou solda direito. Às vezes também, né? Deu solda fria aqui no PMIC, né? Vamos jogar o calor ali dos dois lados, né? Beleza. A gente vai fazer a limpeza dessa solda. E aí a gente faz o rebalho do processador, instala novamente e vê o que, que acontece. Se por acaso não funcionar, a gente tem que ver a memória também, né? Na verdade, eu já vou tirar essa memória, a hora que eu limpar aqui. Eu já vou tirar também a memória, porque daí a gente já instala o processador com certeza, né? Que a memória também está ok. Nesse caso aqui, pessoal, que o aparelho estava com essa falha, se o aparelho não tivesse sido mexido, o correto seria fazer o teste aí de todas as alimentações, tá? Testar alimentações de saída aí do PMU para ver se está tudo ok. Mas nesse caso aqui que o aparelho já foi mexido, então por isso que a gente tem que analisar por onde já foi mexido, né? Verificar o que foi mexido, se está tudo ok, se não está. Isso aqui também, pessoal, vocês têm que deixar bem limpo, ó. Porque senão o processador não desce, tá? Não encaixa direito aqui dentro, ó. Às vezes também, pessoal, que essas lateral, o pessoal esfrega de qualquer maneira aqui, ó, igual tá aqui, ó. Pode até ser que os caras cortou trilha aqui, ó. Olha como é que tá fundo essa beirada aqui, ó. Entendeu? Se os caras cortar a trilha aqui também, o aparelho não vai funcionar, ué. Vamos tirar essa memória aqui pra gente ver como é que tá aqui de baixo. Não posso confiar, né? De instalar. E às vezes tá tudo zoado aqui por debaixo. E a gente instala o processador esperando que vai funcionar e não vai. Bom, pessoal, voltando aqui, eu acabei ficando sem bateria aqui no microfone. E acabei excluindo a parte do vídeo em que eu já tinha feito aqui alguns procedimentos. O que eu fiz aqui foi tirar aqui, né? Como vocês já tinham visto, eu tinha tirado aqui o processador e tinha tirado aqui a memória NAND, né? Aí o que acontece? Instalei aqui, eu fiz o rebalho no processador, instalei, porém, ó, o consumo tá assim, ó. Eu só instalei o processador, tá? Então a parte de eu instalando o processador eu acabei excluindo porque ela não vai servir de nada, de todo jeito não funcionou. Ó, conectei aqui o aparelho, né? Na fonte, alimentei a placa, não tem consumo, aí eu vou dar um toque aqui no botão de power.
Ó, dê um toque só no botão de power. Ó, dê um toque só no botão de power. Vocês estão vendo o consumo aí na fonte, né? Ah, aqui, ó, na parte azulzinha, tá vendo aqui o consumo aqui, ó, na parte azulzinha da fonte, ó. Entendeu? 33 miliamperes, né? Então, pessoal, não ligou, não resolveu nada. E aqui o que acontece? Aqui pode ter ficado aqui mal soldado ainda o processador, o próprio processador pode estar com defeito, ou também pode ter algum desses indutores aqui, ó, com solda fria, tá? Ou até mesmo o próprio PMIC. O que caberia a gente fazer aqui, nesse caso, se eu não tivesse uma outra placa para fazer um swap completo, eu teria que testar todas as alimentações aqui de saída do PMIC, uma por uma, igual eu já mostrei em outros vídeos aí, para a gente ver se não tem uma alimentação dessa aqui que está saindo. E outra coisa é que eu estou muito encafifado com essa beirada aqui que o pessoal acabou afundando muito aqui a lâmina, e pode ser que tenha rompido alguma trilha aqui, ó, cortado aqui alguma trilha, e aí não adianta, a gente fica mexendo aqui no processador, fica mexendo no PMIC e não vai resolver nada, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu já tenho uma placa aqui preparada, ó, já tem uma placa aqui sem a memória, já tirei aqui a EEPROM lógica, né, que a gente precisa tirar também, e tá sem o processador, tá limpinha, essa placa tava ligando. Eu não mostrei esse procedimento aqui para vocês porque eu já mostrei em outros vídeos, tá? Se eu não me engano, tem outros vídeos aí que eu mostrei para vocês. Só que essa aqui já me deixou um pouco apreensivo também, ó, porque a hora que eu conecto aqui o aparelho, se eu alimento, ela já dá 15 miliamperes aí praticamente de consumo. E esses 15 miliamperes não deveria dar. Ele só deveria dar consumo, esses 15 miliamperes, depois que eu tocasse aqui no botão de power, assim, ó. Entendeu? Ó, tocasse aqui no botão de power, aí ele ia dar o consumo, tá? Mas de toda forma, pode ser aqui o PMIC aqui que pegou solda fria. E eu fiz uma burrada aqui também. Tinha um capacitor meio levantado aqui, eu achei que ele tava era solto. Eu peguei, puxei ele e acabei arrancando aqui a trilha aqui, ó, um pedacinho da trilha. Mas creio que não vai ter problema. Se tiver, aí é o seguinte, ó, essa trilha, ó, ela vem nesse capacitor aqui, ó, é uma trilha da VDD Main, tá vendo? Ó, PPVDD Main, tá vendo aqui embaixo, ó? O que acontece é que muitas das vezes a trilha brota debaixo da placa, e vem no capacitor e depois vem aqui no pad do componente. Se for isso, eu arranquei aqui o pad, a trilha, pode ser que eu tenha interrompido a alimentação nesses dois pads aqui, ó. Daí, se for o caso, eu vou ter que tirar também o PMIC desse aparelho aqui. Infelizmente, curiosidade, olha, te falar, viu? Vi o negócio meio levantado, falei, tá solto, né? Vou levantar aqui, ué. Aí esbagacei o negócio. Porque aqui, ó, aparentemente é isso mesmo. Eu vou até conferir uma placa sucata. Deixa eu ver se tem uma placa sucata aqui sem PMIC para mim testar. Aqui, ó. Tem uma aqui sem PMIC, ó. Deixa eu arrancar isso aqui. Provavelmente é isso mesmo. Vou ter que mexer ali naquela trilha, cara. É isso mesmo. A trilha ficou sem alimentação. Por quê, ó? Ela vem do PMIC, que é superficial, e entra aqui pra dentro, ó. Tá vendo? E aí, como eu arranquei a trilha bem daqui pra lá, assim, ó. Pá. Ela cortou bem aqui assim a trilha, ó. Ó, desse jeito assim, eu arranquei ela. Então ela tá cortada bem aqui, ó. Aqui pra ajudar a vida da gente, viu? Ali, ó. Se eu conseguir pegar aqui o pedacinho dela, ó. Aí, tá vendo? Essa aí é o toquinho da trilha, ó. E aqui é o toquinho que sai de dentro, tá vendo? Vou ver se eu consigo fazer. Vou ver se eu consigo unir essas duas aí com ferro de solda. Pode até ser por isso que tá dando aquele consumo, né? O componente não tá funcionando direito. Vou ver se eu consigo cortar um pedacinho de malha desse aqui, ó. É, esse aqui aí eu consigo soldar lá, tá vendo?
pouquinho de máscara UV bem aqui, ó. Acho que eu vou deixar assim. Vou jogar mais um pouquinho de máscara bem aqui, ó. Vou curar. Pronto, pessoal. Agora aqui eu vou jogar um pouquinho de stun, tá? Vou jogar o stun de 158, que ele vai entrar em fusão mais rápido. Pronto, aqui agora é só a gente ir tocando com o ferro de solda e ajeitar lá. Como é que esse stun veio parar aqui no meio, bicho? Olha. Isso aqui, pessoal, é stun que fica na escova, tá vendo? Ó, tá vendo aqui no meio, ó? Isso aqui pode atrapalhar e muito. Eu tenho que fazer pegar solda ali no pezinho. Bom, aqui como não tá pegando, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar um pouquinho de calor. Jogar 240 de temperatura. Só pra dar uma aquecida na trilha também, ó. Pronto, se a trilha pegou conexão, a gente vem testar aqui com o multímetro, né? Escala de diodo. Se a trilha pegou conexão, vai dar valor. Pronto, ponteira vermelha no terra, aí eu toco aqui em cima, do lado aqui, ó. Olha lá, 300 e pouco. Então tá dando valor, tá ok. Então a trilha pegou conexão. Eu vou fazer o que agora? Vou jogar máscara em tudo em cima desse padzinho aí. Dessa caca que eu fiz, né? Pronto, agora é só curar com a máscara. Enquanto isso a gente vai tirando lá o processador. Vou deixar aqui curando. Vamos tirar aqui agora o processador, né? Que eu falei para vocês. A gente soldou aqui com 33 mAh de consumo. Então nesse aparelho aqui, pessoal, o que a gente vai ter que tirar? Esse aqui é o aparelho do cliente, né? A gente tem que levar aqui a memória, que a gente já tirou, né? Eu nem mexi nela ainda, ó. Então já tiramos aqui a memória, a gente vai levar ela. A gente tem que levar aqui, ó, a memória EEPROM. Essa aqui vocês não podem quebrar nem danificar, porque senão já era. E temos que levar também o processador. Só esses três aqui, tá? No instante aqui não precisa mexer em nada. Para recuperar dados a mesma coisa. Nessa placa de cima é só esses três aí que a gente vai estar levando, tá? Vou colocar aqui a placa na base para a gente remover aqui a CPU. Se a gente colocar naquela placa lá e continuar o mesmo defeito, né, de 30 e poucos miliamperes, ou igual antes, né, de 60 miliamperes, mas também não reconhecendo o computador, aí infelizmente não tem o que fazer. O próprio CPU pode estar danificado já, né? Sempre circulando o ar, tô tirando com 390. Que a gente só rela por cima com ferro de solda assim, ó. Não esfrega no componente. Ó, com a própria bolinha de solda que se formou no ferro, ó, eu tô relando nas outras e coletando o excesso, tá vendo? Não faz isso, não dá. Já vou fazer. Pronto, pessoal, aqui a gente vai usar stand 183, né? Aqui, ó, a gente pega uma quantidade de estanho, aí vocês fazem que nem eu já expliquei para vocês em outros vídeos, ó. Coloca assim debaixo do papel toalha, aí aperta em cima assim, ó, para tirar o excesso de fluxo. Ó, tá? Pronto, aqui essa primeira passada, vocês não apertam o estanho, coloca por cima assim, ó, vai passando de leve, não aperta, tá? Quase que só o peso da espátula aqui, ó, é um pouco mais, né? Tô apertando um pouquinho mais, mas é bem de levinho mesmo, tá? Não força não.
Não força não, porque senão ele vai descer para baixo e esparramar por debaixo. E vai fechar curto uma linha com a outra, um pad com o outro. Pronto, aqui a gente coloca. Eu estou usando a pinça curva, ó. A gente coloca aqui assim. E aí vamos jogar 320 com 60 de ar. É o que eu uso aqui. Vocês vão jogar girando bem em volta do processador, em tudo, assim, no stencil, para dar uma aquecida meio que em geral no stencil. Joga uns 10, 15 segundos aí mais ou menos. Aí depois vocês começam a focar mais no processador ali, ó. Entendeu? Aqui a gente vai cortar de assim, não de assim. Passa mais um pouco o estanho, porque nas beiradas assim, ó, às vezes tem alguns lugares que não pegou direito. Esse rebalho aqui ficou muito bem feito. Quase que nem precisava mexer nele de novo, né? Só dar mais uma reforçada. Com a própria espátula a gente consegue limpar assim, ó. Opa, tá meio fora ali. Ó, a gente consegue limpar aqui o excesso, tá vendo? Pronto. Nessa última passada pode até segurar de lado assim, ó, igual tô segurando. Ah, bolinha, vai pra lá. Que vocês podem cortar de novo, caso queira, ou pode tirar já de uma vez. Creio que aqui não vai precisar de cortar, porque ficou bem certinho. Aproveita que o stencil está um pouquinho quente, já limpa aqui, ó, esse fluxo que tem aí nele, para não grudar. Aí quando vocês for fazer da outra vez, o stencil já está limpo, entendeu? Bom, tá aqui. Aqui, pessoal, eu não costumo passar escova não, tá? Do jeito que tá aqui eu deixo. Aqui o que que eu faço é jogar um pouco mais de fluxo, né? Vou jogar aqui 240 com 80 de ar. Eu vou jogar um pouco de fluxo. Aí segura o componente sim, ó. Não levanta ele, só segura. Faz o fluxo andar por todo o componente. Olha, tá entrando em fusão as bolinhas. Pronto. Não passa a escova aqui não. Eu não passo não. Porque a escova às vezes traz sujeira. Depois pra gente tirar aqui é mó difícil tá tirando a sujeira daí, tá? Beleza. Bom, vamos deixar a CPU aqui quietinha por enquanto. E aqui eu vou tirar aqui a memória EEPROM, ó. Vamos tirar aqui a memória EEPROM. E daí a gente já coloca na outra placa, entendeu? A memória EEPROM, a gente tem que cortar essa blindagem, né, que fica do lado da memória, para poder tirar ela, tá? Então tá aqui. Ela tem um lado, a gente já verifica o lado que é, ó. A bolinha é virada para a memória, virada aqui para a memória e para o lado do amplificador aqui, ó. Vou jogar 320, eu acho que os caras já tiram essa EEPROM daqui. Ó, tá muito fácil. Provavelmente, cara,
Esse aparelho aqui não vai ter reparo, porque ao que parece os caras fez swap dessa placa. Se eles fizeram swap e não resolveu, dificilmente o meu vai resolver, né? Ó, aqui as esferinhas tá tudo do mesmo tamanho, ó. Eu não vou mexer nessas esferinhas, do jeito que tá aqui eu vou deixar. Cuidado para não perder esse componente. A nossa placa ela já curou a máscara UV, né? Eu só vou testar, vou deixar aqui a placa do lado. Eu só vou testar aqui agora para ver se aquele consumo ainda está aqui. Entendeu? Vou conectar aqui o aparelho na fonte. Para a gente ver aquele consumo que estava, né? De 15 mA. Se ele ainda está aqui. Conectei. É, está lá ainda, 15 mA. Gostei não desse consumo. Bom, vamos colocar aqui a EEPROM, né? Pode ser que seja a falta dela. Aqui no caso eu tirei outro componente errado, não é EEPROM não, esse que eu tirei aqui, ó. Eu tirei outro componente na placa que a gente vai usar, entendeu? Eu vou colocar de volta aqui o componente rapidão. Eu tirei o componente errado. Aí, ó, tirei esse daqui, ó. E pronto, é aquela ali, ó. Tem que tirar ela. E esse aqui é virado para onde? Esse? Ver se eu consigo ver o lado dele. Bom, aqui não tem nenhuma marcação em cima dele, mas na outra a gente consegue ver através desses números. Olha lá, ó. Tá na posição certa, tá vendo? Só segurar ele. Pronto, essa aqui é a memória EEPROM bloqueada, né? Que a gente não quer. Vamos pegar a nossa que nós tirou agorinha, né? A outra. Vou pegar ela. Ó, que a gente tirou agorinha essa daqui, ó. Acho que ela tá certa. Eu só limpar aqui em cima para ver se ela tá na posição certa. Tá. Então, pessoal, essa aqui é a original, ó. Tá vendo? Essa aqui a gente não pode perder, não, ó. Desceu? Ok. Então, ok. Bom, aqui é o seguinte. A gente vai instalar primeiro o processador. Porque é que nem eu falei para vocês ali na outra parte. Eu acho que vocês não escutaram porque estava sem áudio. Lógico, né? Se estava sem áudio, ninguém escutou. Por exemplo, eu vou instalar o processador sem a memória NAND. Se eu conectar o aparelho no computador, ele tem que reconhecer em modo DFU, sem a memória NAND. Agora, por exemplo, se eu instalo a memória e depois eu instalo o processador e tento conectar no computador e não reconhece, a memória NAND pode estar com defeito e bloqueando o processador, entendeu? De ser reconhecido no computador. Então, por isso que eu vou instalar primeiro o processador e aí, se tiver ok, a gente instala a memória NAND, tá? Vou dar um visual aqui para ver se a limpeza está ok. Aqui, ó. Cuidado, não pode ter nenhuma sujeira. Tá faltando um componente aqui, eu tenho que ver que componente que é esse. Deixa eu até comparar com a outra placa. Para ver se é um capacitor, se é um resistor. Os dois primeiros que tá faltando. Tá faltando os dois primeiros. Tá faltando três aqui, né, no caso.
Os dois primeiros, aí o terceiro. No caso, esse quarto ali que tá faltando, esse daqui é um capacitor. Isso aqui não precisa colocar não. A gente tem que colocar esses dois primeiros aqui. O que mais? Do lado de cá também saiu um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo. Acho que é um capacitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é um capacitor. Esse aqui também não precisa. Os dois que precisa é esses daqui, ó. Esses dois aqui a gente tem que tirar e colocar lá no outro, ó. Oh, meu Deus do céu. Por que tinha que voar esse filho do cão? Tá vendo, galera? Por isso que o componente na pinça é perigoso. Tem que ter fluxo para eles não voar, senão já era. Eles criam asa mesmo. Esses arrombados. Isso. Bom, eu vou tentar soldar ele aqui, depois eu testo ele, porque tirar aqui um pouco o ar para ele não voar de novo, deixar uns 30 só, 20 por aí. Na real, isso daí nem precisava tirar. Fico viajando aqui, galera, ó. Aqui, ó. Esses resistores aqui que a gente colocou, ó. Esses dois aqui, ó. Esses aqui são terra, de lado nenhum deles funciona. Então, tanto faz se tá aí, se não tá, se tá soldado, se não tá. Esse componente aí não sei nem pra que eles colocam isso aí, não entendi ainda até agora. Eles vai no terra dos dois lados. Então, se a gente for testar ali os dois, ó. Colocar aqui em condição reversa, do lado de cá, ó. Vai dar zero lá. E do outro lado, zero também. Zero. E aqui zero. Deixa eu atender o correio ali e já volto. Pronto, pessoal. Então vamos instalar aqui o processador. Vamos jogar aqui um pouco de fluxo, né? Verificar se está tudo bem limpinho, tudo certinho. Se tiver uma sujeirinha, já dá errado. Tá tudo ok. Aquele capacitor do outro lado também, tem que ver se ele não está em série, né? Qual capacitor que é? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo capacitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo componente, né? Não o sétimo capacitor. Pronto, aqui está tudo ok. Vamos adicionar aqui um pouco de fluxo. Já? Já com fluxo? Verificar se não tem sujeira aqui embaixo, aqui, ó, nos pads, né? Aparentemente está tudo ok. Vamos tirar a placa daqui agora. Aqui a gente ajeita a placa e tira esse fluxo que tem em cima do componente, porque senão ele vai atrapalhar a gente de alinhar, porque ele gruda o componente no dedo da gente. Pronto. Aqui, pessoal, a gente tira a placa de lado, né? E dá pra gente ver as esferinhas em cima de cada pad. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui eu consigo ver. Aparentemente está ok. Ver se está bem alinhado dos dois lados. Do lado de cá está torto. Pronto. A gente verifica de cima. Aparentemente está bem alinhado, tá? Vou colocar aqui na base.
Vou jogar aqui 360. Não, é 320 de temperatura com uns 30 de ar. Uns 30 de ar. Vamos jogar em cima do processador, saindo do PMIC, tá? O PMIC está resinado, a gente não mexendo nele ainda. Então vamos jogar o ar saindo do PMIC, assim, ó, pra lá. Sempre girando. Não pode deixar parado. Eu acho que ele está um pouquinho desalinhado para cá. Vou jogar um pouquinho para lá. Ah, joguei muito. Assim, acho que tá bom. Um pouquinho mais para lá. Ah, bom. Aqui eu acho que tá bom, pessoal. Acho que tá bem certinho em cima. Não vai ficar 100%, tá? O importante é ficar o máximo alinhado possível, né? Joga o ar bem baixo, bem próximo do componente, sempre girando. Ó, vocês viram que o componente começou a jogar o fluxo de lado? Pronto, agora a gente aumenta a velocidade. Coloquei 60 de ar. Eu joguei até muito fluxo. Não é bom jogar muito fluxo, porque senão o componente pode ficar nadando em cima. Ó, foi e voltou. Foi e voltou, tá bom. O componente está bem soldado. Ó, pessoal, vocês estão vendo esses pads tudo preto aqui, esses pads aqui na lateral, ó. Se caso der certo a gente for fazer rebalo nas placas, não pode deixar do jeito que tá aí, tudo preto, tá? Tem que passar estanho, né? Se passar estanho do lado aí e limpar tudo com a malha para ele ficar bem brilhosinho, igual tá aqui, ó, nesse da beirada de cá, tá vendo? Ó a diferença desse para esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Esses que estão pretos aí, eles não pegam solda, tá? De jeito nenhum. Para a caixa de uma esfriada, vamos tirar aqui esse fluxo. Ó, tá faltando um componente bem aqui, ó. Ó, tá faltando um componente bem aqui. O segundo, vamos verificar lá na outra placa se ele tá lá. Se ele tiver, a gente tem que trazer ele pra cá. É, o segundo, ó, tá vendo? Aqui, ó, segundo. Vamos ver que linha que é essa, pra que serve essa linha. Ah, é o segundo aqui, ó. Ó, se fosse o primeiro, não precisava colocar, ó. Mas como é o segundo, é uma linha de Rex. AP Rex é uma linha MIP, né? Isso aqui é de algum setor de imagem, câmera traseira. Provavelmente tem relação com esse setor aí. Então a gente tem que colocar esse componente aí. Vamos tirar dessa placa aqui mesmo.
Conectar aqui, vou deixar a fonte com 100 mAh só. Vamos alimentar. Tá com aqueles mesmos 15 mAh, né, de consumo. Eu acho que aí vai ser um probleminha no PMIC que pode ter dado. Tomara que não tem que mexer nesse PMIC, senão ficar desanimado da minha vida. Pronto, vamos tocar aqui no botão de power. Vamos ver se dá alguma reação ali no aparelho, né? Nada. Nada, nenhum sinal de vida. Nada, nada, nada. Deixa eu conectar aqui na, na carcaça com o flex de carga para ver. Mas o que eu acho que vai ter que mexer nesse PMIC. Ao que parece, ele não tá. Ele deve ter dado solda fria, alguma coisa. Pronto, vou conectar no computador, vamos ver se dá alguma reação. Deu nada, continua morto. Nenhuma atividade. Bora ver se tem vantagem aqui de saída, pelo menos no botão de power. Duro você fica mexendo no aparelho desse, perdendo tempo, e por último o aparelho não dá reparo, né? Aí quebra qualquer um, né? Aqui seria o terra e aqui seria o botão de power. Ó, não tem voltagem aqui no botão de power, tá vendo? Se não tem voltagem no botão de power, ele nunca vai ligar. Vamos sacar esse PMIC fora. Não queria mais fazer o que, né? Vamos sacar ele fora e a gente testa. E aproveita e já vê, né? Se aquela linha que eu estraguei lá, se ela tá dando voltagem. 240 com 80 de ar. Vamos tirar aqui a resina. Vou tentar tirar esse componente sem danificar ele, porque ele estava bom. E pessoal, quando a gente vai tirar por calor, sempre a gente tira por calor, né? Lógico. Mas quando a gente vai tirar com a estação de ar, eu acho que o melhor lugar para a gente estar introduzindo a espátula é por aqui, ó. Lugar 320 com 60 de ar. Se consigo pegar por aqui. Tomar cuidado para não furar a placa, né?
O que eu quero testar é se deu conexão nessa linha aqui, ó. Principalmente ela, né? Outra vermelha na terra. Ó, aqui tá dando zero. Como assim tá dando zero? Ah, tá em voltagem. Tá no diodo. Dá 300 e pouco aqui. Tá aí 300 e pouco, então a linha tá tendo conexão normalmente. Então, ok. Deixa a placa aqui de lado e vamos tratar esse componente. Acho que eu tava falando meio baixo, pessoal, porque deixei o fone aqui em cima da mesa aqui, pelo amor de Deus. Aqui, pessoal, a gente vai colocar na base, eu tô com ela em 200 graus por baixo. E a gente vai colocar na base, PMIC, né? Pra poder limpar essa solda aqui de cima, tá? Vocês passam a lâmina, eu tô usando essa lâmina aí, ó. Vocês passam ela de um lado, assim, ó. Pra poder achatar o corte dela, assim, ó. Passa assim, ó. Depois a gente vai tirar aqui, entendeu? Eu vou jogar 240 com 20 de ar por cima. Só para ajudar a amolecer aqui, entendeu? Eu vou jogar um pouquinho só de fluxo embaixo do componente para ele não voar. Tem que tomar cuidado, senão vocês arranham o componente. E aí também já não tem mais o que fazer, já não presta mais. Ó, aqui não precisa tirar totalmente, tá, pessoal? Às vezes vai sobrar um pouquinho aí, não tem problema, pode deixar. Só tem que limpar a lateral dele, aproveita que tá aqui na base quente, ó. Ó, esse componente que eu acho que ele não vai servir mais. Deixa eu só tirar ele daqui. Aqui do lado, ó. Quebrou um pedacinho dele, tá vendo? Ó, tá vendo bem do lado, trincado, ó. Esse componente aqui não adianta a gente colocar ele que a gente vai perder tempo, tá? Ele vai ser um componente duvidoso. Não vai ter como a gente utilizar ele não. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. É 338S00383. 383 barra 0 A0, né? Bora ver esse que a gente tirou. Esse aqui é diferente, ó. Tem nada a ver com aquilo ali não. Diferente. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Esse aqui é 34, não, é 343 S00354. Vamos ver o original. 343 é o mesmo componente, tá vendo? Então esse aqui vai servir a gente. Vamos utilizar ele. Fazer o rebale nele. Pode ver que nas beiradas dele só tá arrancada a casquinha de cima, tá? Ele não tá trincado nem nada. Então a gente pode usar ele com mais confiança. Aquele outro tinha um trinco do lado, na hora que a gente introduziu lá a espátula, acabou trincando ele do lado. Então não ia ser um componente de confiança.
Se ele continuasse apresentando alguma falha, a gente não ia saber se era por causa do componente, se era por causa do processador, que a gente vai ter uma certeza maior. Só por cima aqui, ó, não fica relando no componente. Se não me engano, a maçã ela é virada de assim. É só um pouquinho de fluxo, para o componente não ficar nadando. Deixa eu confirmar se o lado dele é assim mesmo. É assim mesmo. Virado pro processador ali certinho a maçã. Pronto, aqui vamos alinhar ele. Acho que está bem alinhado. Talvez um pouco mais para lá. Eu vou colocar 390 com 30 de ar só. Para soldar logo. Vou colocar menos ar. Vou colocar uns 25 só de ar. Mais ou menos aqui assim, ó. Vou jogar o ar só em cima do componente. Não vou ficar mexendo muito. Pronto, agora já começou a descer, ó, começou a se assentar. Agora sim, eu dou uma movimentada. Pronto, foi e voltou, tá bom. No caso desse aqui, pessoal, que já foi feito aqui, já foi mexido em processador, memória, a gente separou a placa, viu que foi mexido em processador e memória. Se você tiver serviço para fazer, não compensa você mexer mais não, tá? Eu só mexi mesmo porque eu não estou tendo muito serviço aqui agora, então não custa nada para mim, entendeu? Isso aqui tá dando zero, tá dando continuidade daqui com aqui. Vamos ver se esses dois componentes pertencem ao mesmo pad, esse lado de cá, ó. Esse lado de cá. Se esse aqui for uma linha, esse aqui for outra componente que juntou aqui no meio. Pertence à mesma linha, então não tem problema, tá certo. Por isso que está dando continuidade de um lado com o outro. Bom, vamos testar aqui, né? Tirar aqui para a gente fazer o teste. Ver se vai dar pelo menos voltagem lá no botão de power. Se não der também aqui, já não compensa mais continuar mexendo nisso aqui não. Bom, na verdade não compensava desde o princípio, né? Bom, o consumo já não tem, ó. Aquele consumo de 15 mAh, né? Que tinha antes, já não tem mais. Já vamos bem por aqui, né? Vocês estão vendo aí na fonte? Deixa eu ver. Tá alimentada a fonte. Deixa eu desligar. Ó, alimentei. Não tem aquele consumo de 15 mAh mais, né? Então vamos dar um toque aqui no botão de power. Seria esse daqui com qualquer um do Terra, tá?
E vamos ver qual que é o consumo aí na fonte. Foi lá em 58 mA, 57 e travou 63 mA. Aqui está um consumo excelente. Vamos verificar. Vou desligar aqui agora. Vamos verificar agora se o aparelho reconhece no computador. Ele está sem a memória NAND, tá? Ele está com o processador e com a EEPROM que a gente já instalou. Vamos ver se ele reconhece no computador. Ele tem que reconhecer no computador dessa forma aqui. Se ele reconhecer, aí sim, a gente já está com uma grande possibilidade de ter conseguido aqui o reparo, tá? Cuidado para não relar aqui, deixar relando a parte de baixo da placa em alguns dos flex, ó, que pode fechar curto. Você pode fazer, ó, coloca assim, ó, tá vendo? No papel. E aqui eu vou ligar pela fonte, né? Alimentei a placa e vou já conectar o cabo. Pronto, galera, aqui, ó. Vamos melhor ainda, ó. Já reconheceu ainda FU. iPhone 11, tal. Já reconheceu ainda FU, então aqui, beleza. Graças a Deus a gente está tendo resultado. Vamos soldar agora a memória, né? Fazer a limpeza ali da memória do aparelho. Deixar a placa aqui de lado. E vamos fazer a limpeza aqui da memória NAND. Vamos ver quanto. Deixa eu colocar essa memória na box. Eu vou ver quantos GB tem ela. Porque conforme for, por exemplo, se for uma memória de 64 GB, eu já oriento o cliente se ele não quer pôr uma memória maior, né? 128, 256. Deixa eu pegar aqui a box para a gente testar. Pronto, pessoal, tá aí. A gente vai clicar aqui em NAND P13, né? Pronto, a box já está conectada, como vocês viram conectando. Vou colocar a memória agora dentro, lá do slot. Aqui no caso, ó, a gente tem que clicar aqui, ó, no caso, se não aparecer aqui a P13, vocês têm que selecionar ela aqui, tá? Seleciona ela ali e clica em Connect, ó. Pronto, está conectada. Eu vou fechar aqui agora. Ah, vou fechar aqui agora o slot da memória, tá? Aqui, fechei, vou esperar ler. Essa memória aqui é de 64 GB. Já estou vendo aqui no display da box. Tá aí as informações. Bom, o Wi-Fi tá desbloqueado, né? Já foi desbloqueado. Eu vou aproveitar e fazer um backup dessas configurações. Vou salvar lá na área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui 11. Só 11 mesmo. Vou salvar. Já vou falar aqui com o cliente, pessoal, e já retorno aqui para a gente continuar. Bom, pessoal, aqui o cliente não vai querer mexer na memória porque ele vai vender aqui o aparelho, né? Se caso der conserto. Então, vamos já fazer o rebalho. Vamos fazer o rebalho aqui para a gente soldar essa memória e ver se vai ter realmente reparo ou não. Como a gente já está com o processador soldado ali, eu não vou colocar esse tamanho de 183, que é o ponto de fusão um pouco mais alto. Eu vou colocar o de 158 mesmo, que é o mesmo que a gente faz o rebalho da Interpose, mas ele dá pra gente soldar, porque ele também é um stand bom, tá? Joga mais em cima da memória, já que a gente já salvou ela, né? Então se der algum problema nela, a gente pode trocar. Já na placa, se der problema, a gente vai ter que trabalhar tudo de novo. E é uma coisa que eu não vou fazer.
Tá ok? Já tira. Bom, aqui eu vou aproveitar que a placa está um pouquinho quente para a gente refazer essa solda aqui na lateral, tá vendo aí, ó? Eu falei para vocês, não pode deixar assim, porque senão ela não solda direito. Eu vou pegar um pouquinho aqui do estanho. E aqui é só passar assim com o ferro. Beleza, ó, tá vendo que ficou tudo brilhosinho agora, a solda? Agora tá ok. Vamos limpar aqui a outra placa de baixo para a gente colocar no iSocket e testar. Tomara que não tenha que mexer aqui também, né, na parte de baixo dessa placa. Espero que não. Vou passar aqui um cotonete seco para tirar essa. Aqui eu passo uma escova seca que costuma tirar essa pasta térmica que tem aqui, ó. Agora a gente vai testar no iSocket. Vou pegar aqui o iSocket para a gente poder testar. Eu uso esse iSocket aqui da Mega Ideia. Ah, não foca não. Não é possível. Aí, ó. Mega Ideia. Vou colocar aqui o flex de carga para mim ver se vai reconhecer no computador, né? Vou colocar aqui a tela também. E com o flex de carga a gente não precisa ficar fechando curto ali com a pinça para poder ligar, né? Consegue ligar direto aqui pelo botão, pelo flex. Conectei aqui, não tem curto, né? A placa está alimentada, eu vou colocar aqui uns 3 amperes, 3.200 mais ou menos. Aqui agora eu vou conectar o flex, o cabo, né? Aqui para ver se reconhece no computador, se ele liga, o que ele vai fazer. Teve nenhuma atividade, nada. Deixa eu desconectar aqui o flex. Teve nenhuma atividade. O que aconteceu? Será que essa memória está matando o aparelho? Deixa eu desconectar aqui a tela. Vamos colocar aqui debaixo do microscópio e verificar se tem 1.8 volts lá no botão de power. Multímetro na escala de voltagem. Esse primeiro pino aqui. Voltagem tem, 1.6. Voltagem está correta. Eu vou dar um toque lá no botão de power, então, para ver qual que é a reação aqui na fonte, se dá alguma coisa. Tá faltando um pedaço aqui do conector, ó. Aqui deu sinal de vida, vamos ver. Tá oscilando, aparentemente está ligando. Será que o flex não ficou bem conectado? Flex de carga? Pode ser. Não tinha conectado direito.
Tomara que seja isso, né? Bora conectar aqui a tela de volta. Pronto, agora já deu final de vida, já. Consumindo aí na fonte, né? Esperar para ver se dá imagem. Tá dando imagem. Tá com a senha. Deixa eu ver se o cliente tem a senha. Ó, pessoal, tá aí, o aparelho já tá praticamente entrando em standby, né? 19 mAh, chegou a 12. Como é um aparelho que já foi muito mexido, né, pessoal? Às vezes ele não vai entrar totalmente em standby, tá? Vai ficar sempre oscilando um pouquinho o consumo, tá? Bora ver. Essa tela aqui, pelo jeito, também não é original. Ela não desperta o aparelho, ó. Ou tem alguma linha falhando, né? Deixa eu virar a placa aqui que provavelmente já desperta. Ai, meu filho, desperta, T. Deixa eu conectar o cabo, vai. Despertou. A senha é tudo zero, muito difícil a senha. Beleza. A coisa mais importante aqui pra gente é verificar aqui se tem Wi-Fi, se está reconhecendo Wi-Fi. Ele está ativando pelo menos o Wi-Fi. Vamos ver se acha alguma rede. Achar a rede já vai ser outro caso, porque como não tem nenhuma antena conectada, deixa eu ver se eu consigo colocar o dedo ali para ver se ele encontra alguma coisa. Ó, já achou minha rede, beleza? Outra coisa é verificar aqui na tela inicial se tem e-mail. Não é lá nas configurações não, tá? Asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha. Ó, tem e-mail aqui. Então aqui, pessoal, o restante a gente tem que testar quando a gente fechar aqui as placas, né? Fazer a união aqui das placas. Aparentemente, o aparelho vai funcionar, tá tudo ok. Tudo indica que vai funcionar. Eu vou fazer aqui o rebalho das placas para a gente voltar aqui a fazer os testes. Eu não vou mostrar aqui essa parte aqui, pessoal, fazendo rebalho das placas, porque já tem vários vídeos aí mostrando rebalho de placa do X, outros modelos aí também. E no caso, o vídeo já está muito grande, tá? Só nessa parte aqui tem quase uma hora, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou só fazer o rebale e eu volto aqui para a gente fazer os testes, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, eu já tinha até esquecido de terminar aqui o vídeo, porque faz uns 2 dias que a gente terminou aqui o reparo da placa. Eu falei que eu ia fazer a união da placa e depois eu vou estar mostrando para vocês. O que acontece? Quando eu fiz a união das placas, o aparelho ficou sem rede, tá? E aí, como já estava tarde, eu deixei para mim terminar no outro dia. Como ele ficou sem rede, eu só separei as placas, limpei a solda e testei no iSocket de novo, para ver se ele continuava com e-mail ou se no iSocket também tinha sumido e-mail, porque a gente tinha ligado o aparelho no iSocket e ele tinha e-mail normalmente, né? Então depois que eu fiz a união das placas não tinha mais e-mail, então a falha estava pela solda da placa. Então eu coloquei no iSocket e testei e ele tinha e-mail de novo. Então confirmei que a falha estava na união das placas. Eu refiz todo o rebalho, limpei todo o rebalho, fiz de novo e aí o aparelho já ligou sem problemas de rede, tá? Vou conectar aqui no carregador para ele estar ligando. Então eu já fiz aqui todos os testes que deveria ser feito, tá? Para ver que é o mesmo aparelho, a mesma carcaça. E o aparelho está funcionando perfeitamente, tá? O aparelho está todo funcionando, tá, pessoal? Não tem nenhuma falha. Tudo ok, tudo testadinho. A câmera, essa câmera aqui, ó. Essa aqui é de 2x. A de 1x também está funcionando. Só que aquela de 0.8 não está funcionando, porque foi o flex que o pessoal rasgou, né? O pessoal danificou. A câmera frontal também está ok, certinho, beleza? Então só queria mostrar para vocês que o reparo que a gente fez aí na CPU foi tudo ok, né? Deu tudo certo, tá tudo funcionando no aparelho. E só deu uma falha mesmo na hora da gente fazer a união das placas.
que eu tive que refazer a solda aí, tá? Não mostrei pra vocês porque a gente já viu como que faz, você já tá ciente, beleza? Tá aí o aparelho funcionando, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá no grupo, que na medida do possível eu vou estar ajudando vocês lá, beleza? Valeu? Até a próxima aí.